Para a gente poder fazer qualquer tipo de projeção, de pensar em orçamento, de pensar que tipo de financiamento, tudo isso são segundos estágios. A primeiríssima coisa é, uma vez conhecida essa importância de você ter essa educação financeira, é você compreender qual é a sua situação atual. E a sua situação atual envolve o que a gente chama de materialidade. Ou seja, quais são as condições estruturais em que vivemos em termos de mundo, sistema econômico, país, estado, cidade, bairro, a empresa que a gente trabalha ou não trabalha, se é autônomo, a família, a casa e por aí vai, tá bom? Então é fundamental que você compreenda a sua situação financeira atual. Para você compreender a sua situação financeira atual, eu vou recomendar que você comece, num primeiro momento, a montar desde já uma coisa que eu chamo de mapa com as áreas da sua vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela com esse mapa mental com as áreas da minha vida. Então, essa ferramenta chamada MindMaster, que é a que está aparecendo na tela, deixa eu mudar de lado, pronto. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de mapa mental. Você pode fazer nessa ferramenta, se você quiser, ou você pode montar um mapa mental assim, sei lá, no papel, no caderno, sabe? Não precisa fazer na ferramenta em si. Pode fazer uma lista. Para que serve um mapa como esse? A ideia é que você tenha listado em algum lugar todas as áreas da sua vida. Se você estiver começando a fazer isso nesse momento, liste as áreas principais. Então, eu coloquei aqui finanças, ó, tá vendo? Tá nessa parte aqui, finanças. Eu renomeio, né? Você pode deixar o jeito que você quiser, eu deixo com finanças, dinheiro e prosperidade, que para mim essa área significa isso. Só de você listar quais são as áreas, principais áreas da sua vida, isso já te ajuda bastante a ter uma noção do que é importante para você. Porque muitas vezes, quando a gente fala em organizar a vida, as pessoas ficam, eu quero conciliar o pessoal com o profissional, sendo que a nossa vida é muito mais complexa do que isso. A gente não tem só pessoal e profissional, a gente tem diferentes áreas na nossa vida. Nessas diferentes áreas, vou dar uma passada geral só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui estudos, finanças, carreira, né, cidadania, contribuição com o mundo, política, a parte social de networking, família, vida doméstica, relacionamento amoroso, plenitude, nível de felicidade, lazer, criatividade, viagens, espiritualidade, o emocional e psicológico, saúde física, nível de energia e longevidade. Esse é o meu mapa. Você pode pegar ele como um exemplo e personalizar para você. Não precisa copiar. Eu sei que tem gente que gosta de copiar e depois ir personalizando, tá tudo bem. Mas isso aqui representa como eu vejo cada uma dessas áreas da minha vida. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui lazer, eu vou colocar que para mim lazer representa criatividade e viagens, porque são as áreas, as categorias dentro de lazer que mais fazem sentido para mim. Assim, da mesma maneira, quando eu estou falando de finanças, que vai ser o nosso foco aqui nesse aulão de hoje, eu penso em dinheiro e prosperidade. Então, quando eu falo finanças, fica parecendo uma coisa muito corporativa, sabe? Tipo, o gestor financeiro. E para mim, não, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando realmente da gestão do dinheiro. Então, eu tenho essa área. Só de você criar um mapa ou de você fazer uma lista no seu caderno com as áreas da sua vida, já permite que você tenha uma noção mais abrangente de tudo que você vai ter na sua vida, que não é só pessoal e profissional, existem diversas áreas. Isso é o que eu chamo aqui das macro-áreas, é uma primeira camada de áreas, né? E aí, dentro de cada uma dessas ramificações, você pode ir detalhando mais o que existe dentro de cada uma dessas áreas. E o detalhamento que você vai fazer vai ser muito personalizado, vai depender muito da vida que você tem. Eu vou mostrar então um pouquinho do que eu tenho aqui na minha, para que você compreenda como que eu faço para ter noção do que inclui dentro da minha área da vida finanças. Quando eu abro aqui, você vai ter duas ramificações principais. PJ e PF. Por quê? Porque eu sou autônoma, eu tenho uma empresa aberta com CNPJ, então eu tenho o lado pessoa jurídica e o lado pessoa física, ou seja, neste momento aqui do mapa, que eu fiz a minha última revisão aqui em agosto, eu optei por fazer essa separação, porque eu acho que para mim funciona melhor
ter aqui de cara essa separação. Se você só for pessoa física, você não precisa ter essas 2 separações, você pode ir direto para o que eu vou colocar dentro aqui dessa bolinha, né, dessa parte. Então vamos lá, gente. O que que esse mapa representa? Esse mapa representa tudo o que eu tenho que prestar atenção com relação às finanças na minha vida. E aqui eu sou livre para colocar o que eu quiser. Não existe nenhuma polícia do mapa mental das áreas da vida que vai bater na sua porta e falar: "Ah, o que você está colocando aí é objetivo, é projeto, é outra coisa". Não, não, coloca o que você quiser. Não importa o que você está colocando aqui, o que importa é que você tenha um lugar onde você consiga fazer uma revisão de tempos em tempos para ter noção do que existe na sua vida. Você tem que ter noção de tudo o que está sob o seu guarda-chuva com relação a finanças, para você não perder de vista. Agora, um ponto muito importante aqui, e aí assim, ó, cola em mim aqui, ó, cola em mim, deixa eu, cadê? Cola em mim, ó, tchu, 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 cola em mim. Recado importante, recado importante. Eu vou mostrar um mapa mental meu que eu uso há, sei lá, quase 20 anos. Ou seja, há quanto tempo eu atualizo isso aqui, gente? Há muito tempo. Então tem muita informação. Eu não quero que você pense que você tem que criar do nada um mapa cheio de informações. A ideia é que você revise esse mapa pelo menos uma vez por mês ou sempre que você tiver necessidade, e aí sim você vai acrescentando, tirando, melhorando as informações. Mas não fique achando que você tem que ter um mapa igual ao meu. Porque é isso, eu tenho esse mapa aqui há trocentos anos, tá? Então não se compare com isso. Aqui eu vou ter, então, vou mostrar a pessoa física em primeiro lugar, tá? Eu tenho várias coisinhas, deixa eu diminuir agora, para aparecer tudo que eu tenho aqui. Então, dentro de pessoa física, eu tenho da seguinte maneira, eu busco sempre simplificar, mas você pode complicar no seu nível de interesse aí. Então, ó o que eu coloco aqui, ó. Tenho seguros, né, todos os seguros que eu tenho, e como eu fiz essa revisão recentemente, tem coisa aqui que tem até que mudar, isso aqui é PJ. Então tá, ó, quais são os seguros que eu pago? Falta até atualizar aqui, ó. Então carro, vida, saúde, celular. Agora tem que pagar isso também. Depois de ter 2 celulares furtados, eu comecei a ter seguro do celular. Bom, seguros e viagens também. Ó, eu tô atualizando enquanto eu tô fazendo a aula, tá vendo? Nunca tá pronto 100% esse mapa, a gente sempre vai melhorando, atualizando. Então, seguros fazem parte dessa categoria de finanças. Então, tenho a casa, né, que é a casa que é a da minha família, é o único bem que eu tenho no meu nome. Contas fixas e variáveis eu posso atualizar aqui, então, por exemplo, eu posso colocar aluguel mais IPTU, eu posso colocar condomínio, posso colocar internet, opa, escola do Paul, escola de música do Paul, gás, contas fixas, tá? E nas contas variáveis eu vou colocar o quê? Mercado, farmácia, delivery, barzinho e saídas, passeios, né? Essas coisas. Compras, enfim, cada um vai ter as suas variáveis aí, né? Você pode colocar, ah, Thaís, todo sábado eu vou no samba, então você coloca aqui o sambinha de sábado, entra aqui nas variáveis, né? Você pode ter várias contas variáveis aí na sua situação. Muito bem. Então, eu listei aqui. Então, entender a sua situação pessoal faz parte, né? Esse mapa aqui ajuda muito nisso. E às vezes, para você ter esse reconhecimento, como eu falei, esse hábito que a gente está incorporando esse mês, né, na comunidade, que é o do registro dos gastos, ajuda demais, porque às vezes você percebe que você tem uma conta fixa aqui, ó, ou variável, eu colocaria fixa, por exemplo, aplicativos. Já parou pensar nisso? Streamings. Ó o dinheiro escapando pela mão aqui, ó, tá? Porque você começa a perceber que existem gastos que você não levava em consideração. Tipo, eu pago $1,99 por mês no aplicativo X, não faz diferença para mim. E aí, a partir do momento que você está numa situação financeira difícil, vai fazer diferença. E aí você vai reparar nisso. Não é melhor reparar antes? Porque é aquela frase clichê que todo mundo fala, né?
custo é que nem unha, a gente tem que cortar o tempo inteiro, porque o tempo inteiro cresce. E se deixar, vai crescendo mesmo. Então, essa coisa dos streamings, dos aplicativos, tem coisa que às vezes você assina porque você precisa daquilo naquele mês, aí você esquece de cancelar a recorrência. Quem nunca? Quem nunca? Ah, eu vou assinar por 7 dias só para fazer um negócio aqui e depois eu cancelo. Aí esquece de cancelar, né? Então a gente tem que ter noção da situação atual. E esse registro das contas que você tem como fixas e variáveis faz toda a diferença. Impostos e tributos, então você pode colocar que você tem um imposto de renda, né? Enfim, outros que você queira colocar aqui também, que façam parte aí da sua vida, você pode querer colocar. Eu tenho essa parte que eu chamo de gestão, né, que eu faço toda semana um pagamento semanal das contas, mas eu também posso colocar, o que está em débito automático, o que mais? Revisão de gastos, né. Eu posso ir acrescentando aqui, à medida que eu for percebendo que algumas coisas são importantes, eu vou colocando aqui como atividades meio que recorrentes para mim. E o legal desse mapa é justamente, assim como o mapa das responsabilidades profissionais, é justamente você identificar algumas atividades que você tem que fazer de uma maneira recorrente. Eu sei que isso parece um pouco avançado e um pouco um passo além do que a gente está falando aqui, mas muitas pessoas que estão assistindo essa aula, muito provavelmente já fizeram essa parte. Então eu quero dar essa dica, que é, uma vez que você identifica algo que você percebe que tem que ser feito com uma determinada frequência, por exemplo, pagamento semanal das contas, você fala, tá, qual é o melhor dia da semana para eu fazer esse pagamento? Então você insere esse lembrete, por exemplo, na segunda-feira, que vai repetir toda segunda fazer esse pagamento das contas. Dessa maneira, você configura uma vez o lembrete e toda semana, toda segunda-feira, você vai ser lembrado que você tem que pagar as contas. Outra coisa aqui, documentos. Então, você pode colocar quais são os documentos financeiros. Você coloca assim: contratos, escritura da casa. Né? Então, contrato você vai ter, sei lá, telefonia, etc. Né? Todos os contratos que você tem assim de prestação de serviços, tudo você pode colocar aqui, bancos, enfim, né? Essa gestão de documentos financeiros. Tem os olerites. É que assim que escreve olerite, eu nunca lembro como que escreve olerite, é uma palavra complicada de escrever. Bom, enfim. Aí você vai para investimentos. Quais são os investimentos que você já tem? E aí você pode ir listando aqui os investimentos que você já tem, porque são coisas que você quer ficar de olho. Então, eu tenho alguns aqui, a gente vai ter uma aula só sobre investimentos, que vai ser sem ser semana que vem a outra, então vai ser o aulão 308, tá? Que a gente vai falar sobre isso, então nem vou me ater muito aqui no que eu faço, no que eu tenho, no que eu não faço, mas a ideia é que você tenha alguns investimentos e que eles estejam listados aqui para você poder lembrar que eles existem. Né? Contas bancárias, não vou abrir aqui por questões de segurança, mas eu listo todas as instituições bancárias que eu tenho conta. E aqui eu coloco como estilo de vida, ó, algumas ideias que para mim fazem sentido com relação a finanças. Então, corte de custos constante, gestão do dinheiro, viver com tranquilidade, ter uma mente sempre positiva. Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho a tendência a ser um pouco mais depressiva. É uma coisa minha. Quem tem depressão sabe o que eu estou falando. Eu estou bem no momento, mas a depressão é uma coisa crônica, tá ali sempre, né? Às vezes está pequenininha, às vezes está maior. Então, se eu percebo que o dinheiro está começando a ser uma questão para mim, eu começo a ficar meio deprimidinha, sabe? Então, quando eu presto atenção nisso e procuro manter uma mente mais positiva com relação às finanças, eu me sinto melhor. Então, eu coloco esse lembrete aqui, porque isso me faz bem. Isso aqui não é uma normativa para todos, é uma coisa que funciona para mim, tá? Isso como pessoa física.